você está de pé comigo? Vamos abrir a palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, a partir do versículo de número 21. João, capítulo 13, a partir do versículo 21. E depois nós vamos ler o tema proposto pelo círculo de oração. Todos nós juntos leremos e falaremos o tema proposto pelo círculo de oração. Todos encontrarem podem dizer amém? A minha Bíblia tem uma epígrafe que diz: Jesus prediz que Judas há de o trair. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Quem é o traidor? Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe disse isso. Nós vamos contar até 3. E nós vamos ler o tema proposto para esse congresso, que é resgatando a intimidade com Deus. 1, 2, 3. Resgatando nossa... Mais uma vez. Resgatando... Amém. A igreja pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Querida igreja, nós, Osmair e André, estamos muito gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estar com vocês, com a igreja de Sara, oportunidade de vê-lo trabalhar nesse lugar, assim como Ele está trabalhando e seu Espírito trabalhando em Joinville. Então eu agradeço muito a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço ao pastor Cirso e à irmã Eliane. Deus abençoe muito vocês. É a segunda vez que nós estamos juntos e eu sempre sinto um sentimento materno e paterno da parte de vocês. Isso acolhe, isso dá aquele sentimento de cuidado. Isso é Deus, isso é reino. Então que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, irmã Eliane, pelo convite, pela oportunidade. Pastor Cirso, que Deus abençoe cada vez mais e honre vocês nessa cidade. Irmã Luísa, que Deus te abençoe cada vez mais, te dê graça para estar na frente desse grupo de mulheres tão abençoadas. Que o ano de 2017 seja o melhor ano da vida da irmã, a vida espiritual, a vida material. Que Deus te abençoe cada vez mais. Deus abençoe vocês, minhas queridas irmãs e irmãos que estão empenhados, juntos, orando, fazendo com que esse círculo de oração seja uma bênção na vida da igreja. Então que Deus abençoe vocês. Eu estou muito feliz com essa relação que há alguns anos para cá a igreja tem feito entre o círculo de oração masculino e feminino. Isso é maravilhoso. Porque é muito lindo o que as irmãs do círculo de oração fazem por nós e a forma como elas intercedem pelas nossas vidas. Só que oração não é responsabilidade apenas das irmãs, das mulheres. Oração é responsabilidade de toda a igreja. Todos nós, diante de Deus, precisamos aprender a usar essa arma poderosa que é a oração. Então, que Deus abençoe vocês. Parabéns por tudo que vocês fizeram, por chegar até aqui enquanto grupo, enquanto homens e mulheres que querem estar mais próximos do Senhor. Que 2017 seja um ano de bênção
para a vida de cada um de vocês. Quero agradecer com muito carinho também as irmãs que cozinharam para nós ontem, né, Osmaí, pastor Circe, que coisa gostosa aquela comida, né, pastor Joabe? Uma bênção. Então, muito obrigada às irmãs que com carinho cozinharam para a gente, fizeram aquela comida maravilhosa. Agradeço muito também ao irmão Marcos e à irmã Fabiane, que nos recebeu na sua casa, que nos deu um café gostoso nessa tarde. É maravilhoso ver como Deus nos trata, né? Todos nós somos servos dele. Mas às vezes ele, através dos anjos, através dos irmãos, nos tratam como príncipes e princesas. E aqui nós fomos tratados assim. Estamos muito felizes. Aquela cesta que vocês colocaram ali no quarto, linda, maravilhosa, de bom gosto, cheia de coisas deliciosas, eu tive que mandar uma foto para minha mãe ontem e dizer: mãe, olha só como eu fui recebida em Sara, coisa boa. Não sei se eu vou querer ir embora daqui, porque quando a gente é bem recebido no lugar, a gente quer ficar, né, pastor Circe? Então, muito obrigada pelo carinho, por aquela cesta. Pastor Joabe, a sua esposa, que Deus abençoe cada vez mais vocês também, que estejam sempre na direção do Senhor Jesus, obreiros da casa de Deus, líderes das igrejas que estão aqui de todo o campo, que o Senhor possa vos abençoar e recompensar os vossos esforços onde vocês estiverem. O grupo também Kadosh, essa orquestra maravilhosa, que a gente vai levar esse som lindo, e vai levar mesmo, porque o Osmaí gravou, né? Algumas vezes ali o Osmaí estava gravando vocês tocarem. Então que Deus continue abençoando vocês, exaltando, que sejam luz, que através de vocês as pessoas nessa cidade, através da música de vocês, as pessoas nessa cidade possam ser tocadas pelo Cristo que habita em cada um de vós. Tanto a orquestra quanto o conjunto Kadosh, que Deus abençoe cada vez mais. Quero agradecer também em último lugar as pessoas que adquiriram o nosso trabalho, nosso CD, que passaram lá na porta, que levaram o nosso material. Muito obrigada. E para você que não adquiriu ontem, quer adquirir hoje, passe ali, leve o nosso trabalho. São R$10 que você vai pagar no nosso CD. E com esse gesto, quando você compra um CD, você está abençoando materialmente a nossa vida. Você vai estar sendo abençoado espiritualmente, mas também vai estar nos abençoando materialmente. E eu sei que um CD é coisa supérflua, dá para passar sem. Não é, por exemplo, como a carne assada na casa do gaúcho ou do catarinense, ou então o frango caipira na mesa do goiano, como é o nosso caso, né, que no domingo não dá para passar sem. Não, um CD dá para passar sem. Então eu sei que quando você sai ali e leva um CD, o Espírito Santo de Deus está tocando ao seu coração para fazer isso. E com esse gesto você está dizendo: eu não posso ir onde eles vão, mas eu quero que eles continuem. Quero que eles prossigam. E com certeza Deus vai estar honrando você. Leve o nosso material. E nós estaremos muito gratos pela sua vida. Desculpa, eu não poderia deixar de agradecer também o meu esposo maravilhoso. Que há 21 anos nós estamos juntos. Coisa linda, maravilhosa de Deus. Eu sempre digo lá em casa que a gente é muito mais do que uma família. A gente é uma equipe, pastor. Uma equipe de 3. Imagina, quando fala equipe, pensa que eu tive uns 12 filhos, né? Não, eu fui bem covarde mesmo. Meus Osmaí também, a gente teve só um. Mas eu digo que a minha família é mais do que uma família, ela é uma equipe. E o Osmaí, ele é mais do que um esposo, ele é um amigo, ele é um companheiro, ele é um parceiro. A gente juntos, quando a gente está junto, a gente sempre está conversando sobre as coisas de Deus, conversando sobre a nossa família, e isso é maravilhoso. Essa parceria maravilhosa para estruturar a família em Deus e para que o ministério seja realmente para glorificar o nome do Senhor. E o Osmaí luta junto comigo para isso. Que Deus te abençoe cada vez mais. Tu sabe do meu amor por você, e quero dizer aqui diante da igreja: eu amo você, eu amo estar do seu lado. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe cada vez mais. Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa, né? Coisa boa é ter Jesus no coração. É Jesus que faz a nossa família abençoada. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos essa capacidade, que todos nós somos imperfeitos. Mas quando Jesus está na família, quando Jesus está no negócio, todas as coisas vão bem, porque Ele se responsabiliza por dar certo. Ele se responsabiliza. Eu quero nesta noite com vocês, e hoje a mensagem vai ser um pouco mais rápida, até devido ao tempo e devido também a amanhã ser segunda-feira, né? E todo mundo vai estar trabalhando. Já desejo uma boa semana para todos. Quero falar um pouquinho com vocês sobre esse homem chamado João.
E a partir de João, e essa mesa maravilhosa, essa última Santa Ceia, que não apenas o livro de João, mas o livro de Mateus e de Marcos nos descreve, como essa figura e imagem dessa história nos traz verdades profundas sobre intimidade com Deus e vida com Deus. Ontem nós aprendemos um pouco sobre como manusear melhor a arma que Deus colocou na nossa mão, que é a oração. E hoje, a partir desse capítulo de João, dessa história que João descreve aqui, nós vamos ver qual é a consequência de uma vida de oração mediana e uma vida de oração intensa na presença de Deus. Como já disse, quem nos conta essa história é João, o apóstolo que foi conhecido como aquele a quem Jesus amava. João significa graça de Deus, e esse João, ele era judeu. João era um simples pescador, irmão de Tiago e filho de Zebedeu e Salomé. Só que quando nós mergulhamos no livro, no evangelho escrito por João, nós vamos notar uma diferença desse evangelho para os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Porque quando Mateus, Marcos e Lucas escrevem os seus evangelhos, eles escrevem a partir daquilo que eles viveram com Deus e escreve também a partir de um documento chamado Fonte Q, que eles tinham em sua mão, para a partir então dessas histórias que já estavam registradas, registrar aquilo que eles viveram com Deus e concluir o seu evangelho para ser enviado para as igrejas que estavam nascendo naquele momento da história do cristianismo. Com João não acontece isso. João não teve uma fonte Q, onde ele buscou informações registradas e documentadas sobre Cristo. Tudo aquilo que João escreveu, ele teve o privilégio de ser testemunha ocular de tudo aquilo, de viver tudo aquilo. E é por isso que quando a gente lê João, parece que a história de Jesus e da caminhada de Jesus na terra fica ainda mais viva. Não é à toa que quando um novo convertido vem para a igreja, o discipulador diz para ele, leia primeiramente o evangelho de João. Não é à toa que isso acontece. É porque esse evangelho traz a realidade de alguém que conheceu a Jesus não apenas por ouvir falar de Jesus, não apenas por trabalhar com esse Jesus, mas por conviver fisicamente e espiritualmente com esse Jesus, a ponto de ele ficar conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. E isso é algo maravilhoso, ser lembrado como alguém que Jesus amava, ser lembrado como alguém que era tão íntimo de Jesus, que na última Santa Ceia não foi suficiente para João estar do lado de Jesus, mas a Bíblia diz que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus para estar ainda mais próximo daquele que era o seu mestre, daquele que era o seu Senhor e daquele que ele servia com toda a satisfação de alma. Era alguém que não se contentava com o que já tinha de Jesus, mas queria cada vez mais. Era alguém que estava tão próximo de Jesus, que no dia em que Jesus foi levado para uma cruz, ele foi o único discípulo que acompanhou Jesus até a cruz, e ficou ali até o momento em que ele morreu com as duas mulheres que o acompanhavam. Ele conheceu realmente Jesus e o propósito de Jesus para com a humanidade, para com as pessoas, para com os pecadores. E é por isso que ele ficou conhecido como aquele a quem Jesus amava. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus, ele não fazia acepção de pessoas.
Jesus não se relacionava só com as pessoas que ele achava melhor relacionar, não. Uma das causas da morte de Jesus é que na época em que Jesus esteve na terra, ele causou um reboliço e indignação na mente dos fariseus, que não concordavam com alguém que se chamava Filho de Deus, que se nomeava Filho de Deus, e sentava junto com pecadores, e comiam junto com pecadores, e permitia que as prostitutas o tocassem, e falava sozinho com uma mulher. Que homem é esse? Jesus era alguém que, para se relacionar com o outro, ele não se relacionava com o outro pelo que o outro tinha ou pela posição social que ele exercia. Não, para Jesus se relacionar com alguém, ele não olhava para a aparência, não olhava aparentemente o que a pessoa tinha. Para Jesus se relacionar com alguém, os olhos trabassurimanto e decantas de Jesus penetravam o coração das pessoas, e se aquele coração estava disposto a se relacionar com Jesus, não importava se era uma prostituta, se era um ladrão, se era alguém que não tinha mais jeito para a sociedade, Jesus se relacionava, porque Jesus sabia que ele era aquele que era o dono da vida e que mudaria o rumo de qualquer história se essa pessoa se rendesse a Jesus. Aí Jesus se relacionava com todos. Nós vamos ver na Bíblia os vários tipos e vários níveis de relacionamento que as pessoas tinham com Jesus. Jesus, por exemplo, se relacionava com as grandes multidões. Ele falava com essas multidões. Ele não despedia ninguém sem primeiro falar e transmitir as palavras de vida eterna que ele tinha para transmitir às pessoas. Só que num relacionamento de multidão, é mais difícil nós estarmos próximos daquele que é o alvo central da multidão. E assim também foi com Jesus. As pessoas que queriam um relacionamento de multidão com Jesus, era um relacionamento de multidão que elas iriam ter. Então, num relacionamento de multidão, há vários tipos de motivação que são levadas e que levam as pessoas a estar perto do Cristo. No meio daquela multidão, tinham pessoas que estavam ali apenas para observar o que Jesus falava, para dar notícia do que ele estava pregando. Os fariseus, os saduceus. No meio da multidão, tinham pessoas que estavam ali porque descobriram que Jesus, no culto passado, tinha multiplicado pão e peixe e dado pão e peixe para as pessoas comerem. Então, Jesus era aquele que dava alimento, que dava sustentação para o estômago. E aí, se Jesus multiplicou pão e peixe num culto atrás e num culto passado, ele pode multiplicar hoje. Eu vou até lá porque eu posso ser alimentado fisicamente por Jesus. Existiam outros na multidão que iriam ali, foram ali porque precisaram de uma cura de Jesus. Estavam com seus corpos doentes, estavam com seus corpos enfermos, e iam ali porque iam atrás do milagreiro, daquele que já tinha feito o cego enxergar, daquele que já tinha feito o surdo ouvir, daquele que tinha feito o paralítico andar. E eu estou com uma enfermidade no meu corpo, então eu vou até onde Jesus está para que ele possa me curar. Só que entre todos estes, existia também aquele determinado tipo de pessoa que ia a Jesus, não pelo que Jesus podia oferecer como alimento para o seu estômago, não pelo que Jesus podia oferecer como cura para a sua enfermidade física. Eram pessoas que estavam atrás de Jesus porque já tinham se convertido à verdade de que o que ele falava era vida, de que ele era o Salvador, de que ele foi o Messias e é o Messias mandado por Deus. Então essas pessoas iam até ali porque queriam ouvir as palavras que saíam da boca de Jesus. Eram até pessoas que talvez precisassem de uma cura, precisassem de ter o seu
seu corpo físico alimentado, mas não estavam ali simplesmente e primeiramente pelo que a mão de Jesus podia oferecer. Estavam ali porque queriam um relacionamento mais íntimo. Estavam ali porque queriam ouvir Ele mais de perto. Estavam ali porque, independente da cura, do milagre ou de outra coisa que Ele fizesse, eles tinham convicção de que o mais importante já tinha sido feito e que agora Deus estava mandando alguém que morreria numa cruz para dar um lugar novamente no céu para todos aqueles que crescem na sua palavra. Irmã Andréia, hoje a gente vê que não é diferente. Existem vários tipos de motivação pela qual as pessoas estão na igreja. Você concorda comigo? Concordo. Existem vários tipos de motivação pelos quais nós chegamos aqui na igreja. No entanto, o que Deus quer de nós nesta noite é que a gente amadureça nele e suba níveis espirituais a ponto de nós entendermos que muito mais do que aquilo que aparentemente a mão dele pode dar, é aquilo que espiritualmente ele pode oferecer e que é muito maior para enriquecer as nossas vidas. Irmã Andréia, é pecado eu ter vindo para a igreja porque eu precisava de uma cura? Irmã Andréia, eu estou em pecado porque eu vim para Jesus porque eu precisava de um emprego novo? Não, não é pecado nada disso. Quando a gente vem, muitas vezes a gente vem por necessidade mesmo, porque o coração é determinado a estar errado e em pecaminosidade, e aí a gente precisa de Deus, precisa de uma orientação do Senhor, de um socorro dele, e a gente vem. Então não é pecado nenhum a gente vir por uma motivação que não é tão purificada e não tão pura assim. No entanto, eu continuar servindo a Deus apenas por aquilo que Ele pode me dar e oferecer enquanto bens materiais, é mediocridade de alma, é não saber o que Deus tem para oferecer além disso, porque Ele pode muito bem me dar algum bem material, mas se eu entendo que o maior bem já foi feito e já foi me dado na cruz, aí eu adoro a Ele independente do que Ele pode ou não dar para a minha vida. E eu fico aqui independente do milagre acontecer ou não. Se eu chego aqui e permito que Ele amadureça a minha vida, eu posso até ter vindo pelo milagre, mas aí eu chego à consciência de que agora Ele alcançou de tal forma a minha vida, que eu abri os meus olhos e vi que se Ele fizer um milagre, eu vou adorá-lo, mas se Ele não fizer, eu adorarei do mesmo jeito. Que se Ele me der o bem material que o meu coração deseja, ou fazer aquilo que o meu coração sonha que Ele faça, eu o adorarei. Mas se Ele não fizer, eu continuarei adorando da mesma forma, porque eu não quero perder o meu tempo na igreja e servir a Deus por aquilo que Ele pode me dar e que a mão dEle pode oferecer. Não, eu quero ir mais longe, eu quero servir a Ele pelo que Ele é, eu quero olhar nos olhos dEle e ver Ele olhando para o meu coração. Eu quero sentir o abraço de Jesus mais do que ver a mão dEle me abençoando materialmente. Eu quero chegar a ponto de não estar mais satisfeito em estar sentado do lado de Jesus. Eu quero chegar ao ponto de querer ouvir as batidas do coração de Jesus e estar mais próximo, porque tudo que nós precisamos está em Deus, porque tudo que nós precisamos Ele tem para oferecer para as nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Irmã Andréia, eu queria tanto esse lugar que João conseguiu diante de Deus, de ser lembrado como o discípulo a quem Jesus amava. A gente fala essas coisas muitas vezes e pensa essas coisas no momento de oração como se fosse uma utopia que nós nunca pudéssemos alcançar. Quando na verdade, meu querido e minha querida, não é Deus que determina o nível de relacionamento que nós vamos ter com Ele. Somos nós que determinamos o nível de relacionamento que nós queremos ter com Deus. Somos nós. É relacionamento de multidão que a gente quer com Deus, onde a gente vai e vem aqui só para buscar o milagre dEle. Então é relacionamento de multidão que a gente vai ter, Ele respeita.
É o relacionamento dos 12 que nós queremos ter com Ele, a ponto de Ele olhar para o nosso coração e nos escolher como Ele escolheu os 12 para estar próximo? Então é esse tipo de relacionamento que nós vamos ter com Ele. Entre os 12, 11 eram muito sinceros. Entre os 11, 3 eram ainda mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus em momentos cruciais, em momentos onde eles viram a glória de Deus. Só que dentre esses três, João ainda quis estar mais próximo. Não foi Jesus que o atraiu e disse: eu quero você e você vai ser o discípulo mais próximo. Não, foi João que disse: a minha meta de vida é estar mais próximo de Jesus, e não importa o preço que eu tenha que pagar, eu estarei mais próximo de Jesus, o mais próximo que eu puder estar. Não é Deus que define o nível de relacionamento que você vai ter com Ele. Nós é que decidimos. Jesus não escolhe ninguém para dizer: aquele ali nasceu com a estrelinha na testa e ele é o mimadinho, é a mimadinha de Deus. Não, Jesus não faz isso. Uma das causas principais pelas quais eu sou apaixonada por Jesus é pela justiça dele. Ele é justo. Ele não olha lá do céu e diz: eu vou escolher aquele para mimar na terra. Não, não é assim. É a gente que escolhe. Se a gente quer pagar o preço para estar diante de Jesus, meu irmão, Ele vai nos receber de braços abertos. Às vezes a gente diz: eu sou estou em último lugar, eu sou o patinho feio da família, eu sou o patinho feio da igreja. Deus está aqui nessa noite dizendo para você que se você quer ter um relacionamento de proximidade com Ele, é relacionamento de proximidade que Ele vai ajudar você a ter com Ele. Aleluia! Esses homens que estavam com Jesus, esses 12 que Jesus escolheram, eram homens que tinham as mais diversas profissões. Eram pescadores, era médico, cobrador de impostos. Homens que a Bíblia nem fala e nem menciona quais eram as profissões dele. Mas foram escolhidos por Jesus. E Jesus escolhe essas pessoas. E aí, a Bíblia me deixa muito bem clara sobre isso, a partir da disposição de coração que cada um tinha em servir a Deus. Não escolhe porque eram perfeitos, escolhe porque queriam estar com Deus. Queriam comer daquilo que Deus estava oferecendo. Queria se alimentar da comida que Jesus ofereceu durante os 3 anos e meio. Igreja, foram 3 anos e meio que os discípulos andaram com Jesus, num aprendizado intensivo sobre o que Jesus queria e precisava que eles aprendessem. A gente muitas vezes ouve as pessoas dizerem: Jesus, Ele escolhe quem Ele quer para fazer a obra dEle. E eu trabalho num centro de educação teológica e muitas vezes a gente ouve essas palavras. Jesus escolhe quem Ele quer e a gente não precisa estudar para fazer a obra do Senhor. A Bíblia me diz que Jesus escolheu 12. E quando Ele escolheu, Ele não escolheu os mais ricos. Ele escolheu o pescador, Ele escolheu o leigo, Ele escolheu o iletrado, Ele escolheu o analfabeto. Só que essas pessoas, das mais variadas formas que foram escolhidos por Jesus, passaram 3 anos e meio aprendendo aos pés de Jesus de forma integral. Às vezes a gente dá essa justificativa de que Deus não precisa que a gente aprenda nada. Só que aqui a Bíblia me diz que esses homens, e às vezes a gente diz isso porque não quer passar um dia por semana ouvindo um professor nos ensinando o que nós precisamos aprender. E a Bíblia diz que esses homens deixaram família, deixaram seus lares, para estarem 3 anos aos pés de Jesus, dia e noite, aprendendo com Ele, aprendendo o que é intimidade, aprendendo o que é relacionamento com Deus, aprendendo o que é ouvir a voz de Deus, aprendendo o que é adoração. E depois que eles aprenderam tudo isso, Jesus aparece a eles e diz: vai, porque vocês já estão preparados para ganhar o mundo e para fazer com que o mundo me conheça e saiba que eu sou o Cristo.
E foi esses homens que Jesus chamou para essa festa maravilhosa. Foi esses homens que Jesus chamou para aquela festa, a celebração que seria lembrado pelos anais da história. A última Santa Ceia. Jesus chamou esses homens, pescadores, cobradores de impostos, pessoas iletradas, chamou essas pessoas que não eram muito benquistas pela sociedade, mas que tinham um coração disposto para servir a Jesus, independente de qualquer coisa. E essas pessoas agora são convidadas para essa mesa. A Bíblia diz que Jesus, ele fala para um dos seus discípulos: olha, vá até Jerusalém e você vai ver um homem levando um cântaro na cabeça cheio de água, e esse homem vai entrar numa casa. E quando esse homem entrar nessa casa, você vai entrar com ele e dizer: Jesus precisa estar aqui no cenáculo e usar a sua casa para uma celebração. E esse homem vai ceder essa casa, porque ele já sabe, eu estarei lá. E isso aconteceu. Os homens entraram e disseram: Jesus precisa desse lugar, precisa da mobília, precisa de tudo que está aqui para dar uma festa. E ele diz: pode usar, porque eu já sabia que Jesus ia pedir. Jesus vem com os 12. Jesus chega naquela casa, naquele lugar onde estava mobiliado. A Bíblia diz que a palavra aqui nesse capítulo para mobília, o cômodo que estava mobiliado, é kataluma. A palavra em grego é kataluma, que significa mesa e colchão. O lugar que Jesus e os 12 discípulos se reuniram em comunhão para a última Santa Ceia, era um lugar que tinha mesa e que tinha colchão. Era um lugar que eles podiam dormir e era um lugar que eles podiam comer também. Quando a gente imagina com a mente ocidental o que é um lugar de dormir e de comer, a gente imagina o quarto e depois imagina a sala. Para o oriental não é assim. No Oriente, o lugar onde se come pode ser também o lugar onde se dorme. E na mesa das pessoas no Oriente, a mesa é totalmente diferente da nossa. Nós no Ocidente temos na maioria das vezes uma mesa redonda ou uma mesa em L. E quem senta na ponta da mesa é o anfitrião da casa. Quando se dá uma festa ou está numa pizzaria, o anfitrião da casa, o anfitrião que está entre os amigos, senta na ponta da mesa. E essa pessoa é até vista pelos outros como aquele que vai na pizzaria pagar a conta, não é? Quem senta na ponta da mesa paga a conta. Porque a ponta da mesa é um lugar importante para nós. No Oriente, não. No Oriente, as mesas são em L, como a nossa retangular, são em U e são também mesas normais. Ou seja, ela é retangular, ela é em L ou ela é em U. A mesa em U é para várias pessoas. E naquela noite, naquela casa, estava estabelecida uma mesa em U. E eu quero que você imagine comigo aqui essa mesa da comunhão, porque é nessa mesa que Jesus vai nos ensinar muitas coisas nesta noite. Eu quero que você imagine essa mesa estabelecida no púlpito, uma mesa que ela é em U. Quando a gente olha para um quadro famoso, pintado por um famoso artista da Santa Ceia, nós vamos ver Jesus sentado onde? No meio da mesa. Pensamento ocidental do artista, né? Onde ele coloca Jesus no centro daquela mesa, em U, e às vezes é pintada em L. No Oriente Médio, o lugar mais importante da mesa não é o centro da mesa. O lugar mais importante da mesa é o segundo lugar do lado direito da mesa. Aqui é o lugar mais importante. E é por isso que Jesus, em outras parábolas, ele disse que quando a gente chegasse numa festa, a gente tinha que chegar e não se assentar em qualquer lugar, porque senão a gente iria ser tirado desse lugar. Por que Jesus fala isso? Porque do lado direito e do lado esquerdo do anfitrião, só se sentava quem o anfitrião chamava como convidado especial. Nenhum outro podia sentar ali. E no Oriente Médio a tradição é que quanto mais próximo do anfitrião da mesa, mais importante é essa pessoa para o anfitrião. E quanto mais longe do anfitrião na mesa, menos importância essa pessoa tem para o anfitrião da festa. Olhando para a mesa da Santa Ceia, nós não podemos identificar exatamente quem estava sentado onde. Mas nós podemos identificar onde estavam sentadas 3 pessoas.
3 pessoas nós podemos identificar através dos textos bíblicos que nos falam sobre essa Santa Ceia. A primeira pessoa que nós podemos identificar é o discípulo amado João. João, quando vai falar com Jesus, ele reclina sua cabeça sobre o peito de Jesus e deita no peito de Jesus. Ou seja, para deitar no peito de Jesus, deveria estar e teria que estar muito próximo a ele. A cultura dizia que do lado direito do anfitrião se sentava o convidado mais importante para o anfitrião na festa. Jesus, como nós já sabemos, nomeou João através do seu relacionamento que ele produziu com ele, aquele a quem Jesus amava. Jesus amava esse homem. E Jesus então coloca ele do seu lado direito no dia da festa da última Santa Ceia. Nós podemos observar também e ver onde estava assentado Pedro, o afoito Pedro. Onde é que ele estava sentado, irmã Andréia? A Bíblia nos dá indícios de que Pedro estava sentado no último lugar dessa mesa. Por quê? Por alguns motivos, dentre eles 2. O primeiro motivo é que quando a Bíblia diz que Pedro queria saber quem era o traidor, Pedro não gritou na mesa quem era o traidor, mas Pedro olhou para João como que se estivesse na sua frente e disse para ele: João, pergunte para Jesus quem é o traidor. Esse é um dos elementos que nos fazem pensar que Pedro estava sentado no último lugar. E o outro elemento que nos faz pensar que Pedro era aquele que estava ocupando o último lugar, é que quando Jesus sai da mesa para lavar os pés dos discípulos, a tradição era que todos aqueles que se assentassem para uma mesa teriam que ter os pés lavados antes de se assentar para comer. Não existia asfalto em Israel, era muita poeira. E todos que vinham para comer tinham que ter os pés lavados por um servo ou um escravo que estava naquela casa, ou então por aquele que seria o convidado menos importante na festa naquela noite. E quando Jesus tira a roupa dele, se cinge com a toalha e pega a água para lavar os pés dos discípulos, quem é o discípulo que grita: os meus pés o Senhor não vai lavar? Quem é? Pedro. Pedro grita porque Pedro conhecia a tradição e sabia que ele estava sentado no lugar onde ele era responsável por fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Aí eu vejo tudo isso acontecendo no meio do texto bíblico e vejo como Jesus gosta de quebrar os paradoxos e quebrar tradição e quebrar com aquilo que foi estabelecido e que não está em relação com aquilo que é a vontade dele. Por quê, professora Andréia? Porque o texto me diz que quanto mais longe de Jesus, menos importância essa pessoa tinha para Jesus. Só que quando a gente olha para o que Deus fez com Pedro na história da igreja, nós vamos ver que de um homem que estava na tradição em último lugar, Deus chama ele e diz: Pedro, tu me amas? Aleluia. Sim, eu te amo, Jesus. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, vai, tu serás o pastor da igreja em Israel. Eu escolhi você para ser líder. Até a sua família olha para você e diz: você não vai dar nada, você é um afoito, você é um desesperado, você tem a personalidade muito forte. Aí Jesus olha para ele e diz para ele: a única coisa que eu quero é um coração que esteja quebrantado diante de mim. Porque não há personalidade que eu não possa transformar. Não há homem difícil e mulher difícil que eu não possa regenerar. Não importa se o mundo disse que o último lugar é nosso, o que importa é o que Deus fala sobre nós. E Ele diz nesta noite que Ele nos deu um lugar de honra na mesa, e é esse lugar que Deus tem para a sua vida. A mesa está posta. Deus nesta noite coloca uma mesa posta diante de nós. O Senhor Jesus todos os dias coloca uma mesa diante de nós. Uma mesa cheia de pão, que é a presença dEle. Uma mesa cheia de vinho, que é o sangue dEle nos lavando e nos purificando de todo o pecado. Uma mesa posta que é a palavra dEle nos falando de todas as promessas
promessas que Ele tem para cumprir na vida de cada um de nós. Ele coloca pão diante de nós quando levanta o pastor para nos ensinar o que é a palavra de Deus e a vontade dEle para nós. Ele coloca uma mesa posta quando Ele levanta uma orquestra, levanta um grupo para, através de canções, falarem a nossa alma o que Ele quer que a gente escute. Ele coloca uma mesa posta diante de nós quando aquele que é o mais pequeno se levanta para testemunhar de que Deus fez grandes coisas na vida dele. Ele coloca uma mesa posta diante de nós nesta noite e diz: eu tenho alimento sólido para te dar. Então, se tem uma desculpa que a gente nunca vai poder dar para Jesus, é que não há alimento, de que não tem nada para comer, de que não há pão. Alimento há. O que está faltando é apetite para comer dessa mesa. Alimento há. Só que a gente vem para a casa do Senhor e durante o dia a gente já comeu tanta besteira. Durante o dia a gente já comeu tanta pipoca espiritual, se envolveu 2 ou 3 horas com vídeos no YouTube, se envolveu 2 ou 3 horas com o WhatsApp ou com o Facebook. Eu costumo dizer que o WhatsApp, o Facebook, as redes sociais, eu não tenho nada contra nada disso. Só que eu costumo dizer que esses vão ser os álibis de Deus quando a gente quiser dar a desculpa para Ele de que a gente não teve tempo para orar mais, ou para servir mais, ou para buscar mais a presença do Senhor. Quando nós colocarmos essas desculpas diante de Deus, Ele vai colocar diante de nós as horas que nós passamos nessas redes sociais, e vendo esses vídeos, e que a gente podia estar buscando a graça dEle para nós, buscando o milagre dEle para nós. Então Ele diz nesta noite, que o que falta não é alimento, o que falta é apetite, e o Espírito Santo está aqui, para dar uma injeção de apetite em nós, para que a gente deseje mais as coisas do céus do que as coisas da terra, para que a gente use as redes sociais com equilíbrio e se esbalde na presença do Senhor Jesus, para que a gente assista filmes e vídeos no YouTube que nos edificam, mas que a gente fique mais louco ainda para estar junto com Jesus, se alimentando do pão que Ele tem para nós, bebendo do vinho que Ele tem para nós. Ele nesta noite tem alimento para nossa alma. Não podemos permitir que as coisas desse mundo nos seguem. Ainda existe um lugar onde eu encontro Deus nesse mundo corrupto. Ainda existe um lugar onde eu posso me santificar. Ainda existe um lugar de comunhão. Ainda existe um lugar de adoração. E esse lugar é debaixo das asas de Jesus. É aos pés da cruz. Este é o lugar. Só que os meus olhos espirituais precisam estar abertos para Ele. A mesa da comunhão está servida aqui nesta noite. E Jesus te pergunta e me pergunta: há apetite para comer dessa mesa? Porque se tu nessa noite vieres a essa mesa, tu sairás daqui revigorado e restaurado, e com a sua intimidade resgatada em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos envolvamos com esse mundo a ponto de perdermos a visão espiritual. Conta-se a história de que certa vez, 2 sacerdotes conversando lá no Vaticano, aquele lugar cheio de riquezas, e daí um olhou para o outro e disse assim: a gente não pode dizer mais, não temos ouro nem prata. E aí o outro disse para um: mas a gente não pode mais dizer também, levanta e anda. Deus está aqui nessa noite para nos oferecer aquilo que é o tesouro maior. O tesouro maior não é a conta bancária que eu tenho, é a presença dEle na minha vida. O tesouro maior não é o que o meu dinheiro pode comprar de pratos especiais que eu posso comer fora da igreja, não. O tesouro maior é aquilo que eu posso comer diante da presença do Senhor Jesus. Aleluia. E passando para o final da mensagem,
Irmã Andréia, a irmã falou de quem estava sentado ao lado de Jesus. A irmã falou de quem estava sentado no último lugar, mas de quem é o lugar que estava à esquerda de Jesus? Esse lugar à esquerda do anfitrião da festa era o lugar do convidado de honra. Diga assim, era lugar do convidado de honra. Nesse lugar só se assentava quem o anfitrião da festa queria honrar naquela noite. E aí, para surpresa de todos, quando Judas chegou à festa, meio atrasado e afoito, Jesus olha para ele. Imagino que Jesus deve ter dado um sinal para ele. Dito, ei, vem cá. Jesus já sabia que ele o havia traído. Jesus já sabia que o ato não tinha sido consumado, mas o coração dele já estava cheio de más intenções. Só que o mais extraordinário de tudo é que Jesus não me ama a partir daquilo que eu posso dar para ele de amor. Se Jesus me amasse a partir daquilo que eu posso amá-lo, eu nunca seria amado por Jesus. Jesus não deixou de amar Judas porque Judas se tornou um traidor, não. Não era aquilo que Judas fazia que fazia com que Jesus o amasse mais ou menos, não. Jesus não precisa daquilo que eu faço ou deixo de fazer para me amar. Ele continua me amando. Se eu sigo a Ele, sirvo a Ele com fidelidade, Ele me ama. Se eu piso na bola com Ele, Ele continua me amando. E aí Provérbios se cumpre na minha vida quando Ele diz que o amor de Deus faz com que brasas vivas venham sobre a minha cabeça. Quer passar uma vergonha maior é quando você é amado sem você merecer. Quando a gente dá uma palavra errada para o outro, diz uma palavra que magoa e o outro vem com atitudes e palavras de amor, é como se brasas estivessem sobre a nossa cabeça. A gente não sabe o que fazer, porque o amor constrange. Porque o amor faz a gente se derreter. Se Deus fosse como eu e você, eu erraria com Deus e Ele dizia, agora eu vou te castigar. Não, eu erro com Deus e Ele diz, eu te amo, minha filha. Eu erro com Deus e Ele diz, pode errar mais uma vez, mais duas, mais três, porque o meu amor é capaz de perdoar quantas vezes for possível. O seu destino é o céu e é para o céu que eu vou te levar. Jesus está lá na mesa para terminar a mensagem, senão nunca mais eu prego aqui em Sara, né? Senta aqui. Quando Judas sentou do lado esquerdo de Jesus, o traidor, os discípulos olharam para Jesus, olharam para aquele lugar e os discípulos sabiam, quando viram, que aquele era o convidado de honra. Convidado de honra. Quando Jesus molhou o bocado de pão no vinho e deu a Judas Iscariotes, porque o único convidado que era servido pelo anfitrião da festa era o convidado de honra. Quando Jesus molha aquele pão no vinho e dá a Judas Iscariotes olhando nos olhos dele, é como se Jesus estivesse dizendo, eu te amo, meu filho. É como se Jesus estivesse dizendo, eu estou aqui para curar essa coisa terrível que entrou dentro do seu coração. Irmã Andréia, mas a Bíblia diz que alguém ia trair Jesus. A Bíblia diz que Jesus ia ser traído e que ia ser vendido por 30 moedas. A Bíblia diz isso, mas não precisava ser Judas. A Bíblia ainda diz que maldito seria aquele que traísse Jesus. Só que Judas era um daqueles que estavam tão próximos de Jesus e que Jesus amava de uma forma extraordinária. Então Jesus, como é aquele que veio para os doentes, porque a gente esquece disso, que Jesus não veio para os saudáveis, para quem está todo aí eufórico. Jesus veio para os doentes, para os enfermos, para quem precisa de uma cura. Judas estava enfermo, doente pelo desejo de traição. E aquele bocado molhado era como se Jesus estivesse dizendo, não precisa ser você. Não deixe o diabo entrar no seu coração. Eu ainda te amo e eu quero te resgatar. Deixe que outro faça isso, mas venha, eu ainda quero resgatar a sua vida. A gente tem o costume de olhar para essa passagem bíblica e dizer, irmã Andréia, como pode Jesus ter honrado um homem que iria traí-lo?
Sabe por que a gente se fala isso? Porque a gente se esquece que a gente é igual a Judas. Difícil ouvir isso, né? Foi muito difícil quando Jesus me disse isso. Muitas vezes nós estamos dispostos a entregar a nossa comunhão com Deus por coisas que são nos propostas nessa terra. Muitas vezes entregamos a nossa comunhão com Deus por aquilo que nos oferecem erroneamente no trabalho. Entregamos a nossa comunhão de bandeja para Deus e traímos a Deus quando queremos estar perto dele por aquilo que ele é e não por aquilo que ele significa. Traímos a Deus quando não conseguimos dar tempo necessário para que a comunhão seja desenvolvida através de nós, eu e Deus. Traímos a Jesus quando dizemos que somos crentes e não conseguimos tratar o nosso esposo e a nossa esposa da melhor forma possível e amá-lo como eles merecem ser amados. Irmã Andréia, mas o meu marido e a minha esposa não merecem tanto amor. E quem disse que nós merecíamos tanto amor? E mesmo assim o amor dele nos alcançou. Traímos a Jesus quando dizemos palavras de maldição para os nossos filhos, ao invés de abençoá-los. Você é uma treva, você não faz nada direito. Não, abençoe os seus filhos. Se nesta noite o sentimento do seu coração é de que em muitos detalhes da sua vida você tem traído a Jesus, irmã Andréia, verdadeiramente Deus tem razão de me pegar nessa noite, porque eu quero comunhão com Ele, mas estou deixando de ter atenção para coisas básicas, da minha vida, e tenho trocado a Jesus por coisas que inconscientemente eu tenho feito. Se nesta noite Deus está dizendo ao seu coração essas coisas, Jesus te diz algo mais. Jesus não está aqui para apontar o dedo para você e dizer: você é alguém que não merece o meu amor. Jesus não está aqui para apontar o dedo para você e dizer: você é um imperfeito e eu não te quero mais na minha presença. Não. Se você é alguém que está se sentindo imperfeito nessa noite diante de Deus, Jesus está aqui para te dizer: ei, consegue ver aqui do meu lado esquerdo? Está vazio esse lugar. O lugar de honra está vazio nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele é seu, porque Ele é meu. Senhor Jesus, eu estou me sentindo tão fraco. O lugar de honra é seu nessa noite. Senhor Jesus, eu estou me sentindo tão incapaz. O lugar de honra é seu nesta noite. Senhor Jesus, eu estou me sentindo tão longe de tudo aquilo que espiritualmente me leva a Ti. Ele te chama para o lado esquerdo dele nesta noite na mesa e diz: vem, porque o lugar de honra está reservado para você nesta noite. Levante-se no nome do Senhor Jesus, igreja. Vamos ficar de pé. Ismael, ajuda o grupo ali com a canção. O lugar de honra é nosso. Professor André, eu tenho me envolvido com tantas coisas nesse mundo, tantas coisas, que eu não tenho força mais para ler a Bíblia como eu lia. Eu não tenho forças mais para estar diante de Jesus como eu já estive. Eu não tenho forças mais para desenvolver as disciplinas espirituais que eu preciso desenvolver para alcançar a graça de Deus. Eu me encontro sem forças. Deus te diz nesta noite que para você que encontra-se sem forças, o lugar de honra é seu. O lugar de honra é para aquele que não está conseguindo nem pegar mais o alimento com a mão e colocar na boca. Porque o lugar de honra, e no lugar de honra, a gente não precisa pegar o alimento, é Deus que coloca na nossa boca e diz: eu te sirvo, eu te alimento, eu mato a sua sede através da minha presença. Eu quero estar eu quero estar diante de ti para cuidar de ti. Eu vim exatamente para você que está se sentindo tão eu vim para
para você que nesta noite está se sentindo indigno de participar dessa mesa espiritual onde eu posso te fortalecer. É exatamente para você que está se sentindo tão sem forças. Irmã Andréia, eu sinto que eu preciso dessa força de Deus para ser um cristão melhor, para ser um crente melhor. Então, se você sente, vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus, que Deus está aqui para te fortalecer. Venha. Irmã Andréia, eu preciso e eu sinto que eu preciso de uma injeção espiritual, onde tudo aquilo que de dons um dia eu recebi de Deus, eu venha buscar e resgatar dele de novo. Vem aqui em nome do Senhor Jesus. Vem aqui você que não está satisfeito com a sua vida espiritual e quer mais de Deus. Você que disse no início de 2017, Senhor, eu não quero a sua presença a conta gotas. Não, eu quero que um rio de águas vivas jorre sobre mim. Eu quero mergulhar no teu rio de forma tal que não é apenas até os joelhos, não é apenas até a cintura e nem ao pescoço. Eu quero mergulhar até a cabeça na tua presença e me afogar no poder da tua graça, meu Jesus. Aqui à frente, você que está dizendo para você mesmo e para Deus: Deus, eu quero dar mais importância para as coisas espirituais. Não que a gente não tenha que conquistar, não que a gente não tenha que ter responsabilidade enquanto um cidadão civil, mas isso tudo não me impede de entender que o centro da minha vida é Deus e que o mais importante é Deus na minha vida, e eu preciso resgatar esse lugar que é dele e dar a centralidade da minha vida para Deus. Vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Nablassuni manto e derraço, nablassuni manto e decor, nablassuni manto e derraço. Pegue na mão do irmão que está do teu lado. É junto com ele que você vai conseguir. É junto com ela que você vai conseguir. Irmã Andréia, eu me sinto tão impotente. Conta-se a história de um pai que estava olhando o filho mexer com umas coisas dentro da garagem. E esse filho precisava tirar o banco de um lugar e colocar no outro, uma criança muito pequena. E ele fazia força para tirar esse banco de um lugar e colocar no outro, e o pai ficava olhando de longe. E fazia força de outro jeito para tentar tirar o banco do lugar e colocar, e o banco nem saía do lugar, um banco maciço de madeira, e o pai olhando de longe. E aí teve um momento que o pai chegou perto e disse: filho, você não consegue tirar esse banco do lugar? Ele disse: pai, eu já fiz tudo que eu pude. Eu já coloquei a minha força do jeito que eu pude para tirar esse banco aqui, e nada de eu conseguir tirar esse banco do lugar. E o pai disse: mas você fez toda a força possível? Sim, pai, eu fiz. E ele disse: não, você não usou toda a força possível. Ele disse: eu usei, pai. Por que o senhor está me dizendo que eu não usei toda a força possível? E ele disse: porque você não pediu ainda a minha ajuda. Peça ajuda para ele. O teu pai te ouve nessa noite. Peça ajuda dele. Peça o socorro dele para tua vida. Peça o auxílio da mão dele para a sua vida. Não caminhe sozinho. Não sonhe sozinho. Não sonhe, não projete sozinho. Ele te diz nessa noite: peço meu auxílio, que eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu te ajudo.
sou a tua força. Na blasura na tua ideca. Ora blasurica. De palavra churna. Sinta a presença dele. Isso. Chore. Se derrame. Com seus olhos fechados agora. Adore a Ele. Que coisa linda é ver um adorador adorando. Que coisa linda é ver um adorador reconhecendo a dependência de Deus. Reconheça a dependência. Se humilhe diante dele e diga: Pai, eu não sou nada sem o Senhor. Eu não faço nada sem Ti. Então, de olhos fechados agora, eu quero que você imagine essa mesa da comunhão. E quero que você imagine o lado esquerdo de Jesus vazio. E quero que você imagine Ele com os olhos de amor, fazendo um gesto para você e dizendo: vem, vem. Tu tá fraco, tu tá se sentindo fraco, o lado esquerdo é seu. Tu está se sentindo um nada, o lugar de honra é seu nesta noite. Tu está se sentindo incapaz, o lugar de honra é seu. O lugar de honra é seu. Tu está se sentindo vazio, o lugar de honra é seu. O pão que eu te ofereço vai te encher, e te alimentar, e te dar vida, assim diz o Senhor. O lugar de honra é seu. Se assente no lugar de honra nesta noite e deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Com seus olhos fechados agora, enquanto os músicos vão louvar com um pedacinho de uma canção, eu quero que você veja Jesus agora te servindo. Não tem força para pegar o alimento? Não se preocupe, Ele te serve na boca hoje. O pão vai na sua boca, o vinho vai na sua boca. Que coisa gloriosa é ver Jesus trabalhando. Que coisa gloriosa é ver Jesus trabalhando. Deixa Ele servir você. Há apetite? Há apetite? Não falta alimento. O que faltava era apetite. Mas uma vitamina foi dada para nós nesta noite. Uma vitamina foi dada. Então nesta noite vá com fome para a presença do Senhor. Nesta noite vá com fome para a presença dEle, porque Ele tem pão para te oferecer. Me render e te adorar. Tudo que há em mim, Oh Senhor, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, se comparado ao que tu fez por mim, Jesus. se comparado ao que Eu sou apenas servo. não sou apenas Eu não sou. meu amigo. Eu sou amigo íntimo. Eu sou amigo íntimo. Eu sei quem é Jesus, porque eu sou amigo íntimo desse Jesus. Declare para Ele nesta noite. Te louvarei. Declare nesta noite. Não importam as circunstâncias. Busque. Bata nessa porta hoje. Somente a ti, Eu quero que você levante a sua mão assim para o céu comigo. Oh, eu sou teu Deus, o Deus que guarda e que alimenta. Eu sou teu Deus,
guarda e sustenta. Eu sou teu Deus, e por isso o inimigo não pode ir contra a sua vida. Eu sou teu Deus, e por isso tu estás de pé, porque eu te guardo, eu te alimento. Assim diz o Senhor para a tua vida: o lugar de honra é seu. Oh, nesta noite eu guardei com carinho o lugar de honra, onde eu irei te alimentar, onde eu irei te restaurar, onde eu irei raplassurimanto e decanta a sua vida. O lugar de honra é seu, o lugar de honra é seu, o lugar de honra é seu. Assim diz o Senhor para tua vida: o lugar de honra é seu, o lugar de honra é seu, o lugar de honra é seu. Então tome posse desse lugar, tome posse desse lugar. Vá correndo para esse lugar, vá correndo para esse lugar. Corra, corra, corra para esse lugar. Corra, corra, corra para esse lugar. Sinta a presença dele, sinta a graça dele sobre a sua vida nesta noite. Oh, aleluia. Com a sua mão lá no alto assim. Para terminar, você vai declarar como profeta aquilo que eu disser aqui nessa noite. E depois que você declarar isso aqui, que o Espírito Santo está colocando no meu coração, eu vou dizer amém. E depois do meu amém, eu quero ouvir o seu glória a Deus. E depois do seu glória a Deus, eu quero que você abrace essa irmã e esse irmão tão bonitos que estão do seu lado. Aí também na nave da igreja, eu quero que você faça isso. Depois do meu glória a Deus, você vai abraçar esse irmão que está do seu lado e dizer para ele: não se preocupe, o lugar de honra é nosso. Não se preocupe, Deus tem alimento para nos ofertar. Você vai abraçar ele profeticamente e dizer: não se preocupe, o lugar de honra é nosso nesta noite. Com a sua mão lá no céu assim, e com voz de profeta. Tem que ser voz de profeta. Com voz de profeta você vai dizer assim: Senhor Jesus, nesta noite eu declaro que em teu nome eu estarei cada vez mais próximo de ti. Eu declaro que não quero relacionamento de multidão. Diga: eu declaro que quero estar perto. Eu declaro que quero ouvir o seu coração bater. Eu declaro que eu quero e tomo posse do lugar de honra nesta noite. Diga: eu declaro que o lugar de honra nesta noite é meu. Diga mais uma vez: eu declaro que o lugar de honra nesta noite é meu. Pro inferno ouvir, diga a última vez: eu declaro que o lugar de honra nesta noite é meu. Amém. Cadê o glória a Deus? Abrace o teu irmão, abrace a tua irmã e diga: o lugar de honra é nosso, e Deus nos alimentará em nome de Jesus.